Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a justificação dentro da perspectiva luterana. Bom, vou direto ao ponto, né? Porque o vídeo talvez fique um pouquinho longo, então não quero demorar demais. Um dos pilares da doutrina luterana é o sola fide. E essa doutrina não é só pilar, na verdade, né, da doutrina luterana. Ela é pilar da doutrina protestante no geral. Mas ela vai muito além do que só esse bordão famoso entre os protestantes, as 5 solas e tudo mais. A justificação pela fé somente está explícita em vários textos bíblicos. Somos salvos por meio da fé somente, e nossas obras são apenas resultados dessa justificação. Quem está enxertado em Cristo gera frutos bons. Ponto. Gosto de chamar isso de causa instrumental. Por quê? Porque a fé é um instrumento que nos coloca debaixo desse guarda-chuva espiritual que nos protege da ira de Deus contra todo tipo de pecado. A gente consegue ver isso em vários textos. Eu vou colocar eles aqui na tela. Vou ler alguns com vocês. Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abacuque 2, 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E a gente está falando de Antigo Testamento, mas vamos para o Novo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto parece um clichêzão da Bíblia, mas se a gente ler com atenção, ele é muito importante, muito poderoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem mais texto, vamos para o próximo. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, a ênfase no crer somente. Atos 10:43 vai dizer também, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Por meio do nome de Cristo, aquele que crê recebe remissão dos pecados. Esse é o poder da cruz. Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse aqui, realmente não tem como ser mais claro que esse. Romanos 4, do 1 ao 5. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha ele recorrendo ao Antigo Testamento para explicar a justificação. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 10, do 9 ao 11. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ponto. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Gálatas 2,16 também diz o seguinte, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ou seja, o meio. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Esses textos deixam bem claro como a fé é a causa instrumental para a justificação e como ela é importante e como as obras não justificam ninguém, como as obras são resultados, uma vez que nós somos salvos, as obras são resultados da nossa salvação.
E assim, esses textos, claro, eles estão fora de contexto, mas mesmo dentro do seu contexto, eles fazem o mesmo sentido, eles deixam claro que o ímpio é tornado justo a partir do momento que crê em Cristo, não através de suas próprias obras. Nos Salmos, frequentemente está escrito que as pessoas são salvas colocando sua confiança ou se refugiando em Deus e em sua misericórdia, que é uma operação de confiança, que é, por sua vez, uma operação de fé, ao passo que fé é confiança. Além disso, frequentemente também no Antigo Testamento, as pessoas são salvas com base na sua confiança nas promessas de Deus e não na sua própria justiça, como vemos em muitos lugares no Pentateuco, com Moisés, por exemplo, apelando a Deus em oração. E Jesus atribui o perdão dos pecados e a cura às pessoas, no Novo Testamento, com base na fé nele, durante todo o ministério. E a gente vê isso em vários momentos. Posso citar aqui Mateus 9,2, que diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Existe um teólogo luterano chamado Rollins, que eu acho que assim pronuncia o nome dele. Ele vai dizer que tem uma obra dele, onde ele faz como se fosse um catecismo, assim, perguntas e respostas. E eu tenho até alguns posts sobre isso no meu blog, eu acho. E aí ele vai dizer em uma das obras que os meios de salvação são de ordem dupla. Alguns meios de salvação, eles são denominados de forma mais estrita e apropriada. Outros meios de salvação são denominados de forma mais ampla e menos apropriada. Então, a rigor, da parte de Deus, a gente vai falar aqui agora da parte mais estrita, né? Os meios que conferem, ou os meios que oferecem a salvação, são a palavra e os sacramentos, a saber, batismo e santa ceia. Da nossa parte, o meio de recebimento, ou o meio que a gente se apodera da salvação oferecida, é a fé, que se apoia no mérito de Cristo. Ou seja, a gente não tem parte nenhuma na nossa salvação, a não ser a de receber ou se apoderar daquela graça que foi conferida a nós. Mas até esse se apropriar da salvação acontece por meio da fé. E a fé não é dom de humanos, é dom de Deus. Então, não tem nem como se vangloriar disso também. E em termos mais gerais, menos estritos, os meios de salvação são a morte, a ressurreição dos mortos, o juízo final e o fim do mundo. A justificação é dada não com base em qualquer justiça ou dignidade em nós, mas somente na misericórdia e na graça de Deus. A gente pode ver isso também em outros textos bíblicos. Vou citar mais uns aqui. Eu podia só colocar eles na tela e passar batido. Mas eu acho importante ler todos eles com vocês, porque eu não sei se eu jogar na tela assim rápido alguém vai ler, se vão se importar. E raramente as pessoas se importam com as bases bíblicas, por alguma razão esquisita. Mas vamos lá. Deuteronômio 9:6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. E o Salmo 130, do versículo 3 ao 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Esses dois aqui já deixam claro, né? Não é por causa da tua justiça que o Senhor te dá boa terra. E também aqui fala que se o Senhor observar as iniquidades, ninguém resiste. Salmo 143, do 1 ao 2. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Daniel 9:7. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Incrível. Daniel 9:18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Lucas 18:13 e 14. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Atos 15, do 9 ao 11. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo
sobre a servir os discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Romanos 11:6 vai dizer: E se é pela graça, já não é pelas obras. De contrário, a graça já não é graça. E mais Filipenses 3:9. Não, mais dois. Vou botar mais dois aqui, ó. Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Bom, esses daqui, por agora, por esse breve momento, chega, né? Mas um ponto que eu queria ressaltar é que a gente sabe que a lei exige obediência. Gálatas 3:10 deixa isso claro. Mas que ninguém guarda a lei perfeitamente. Também sabemos que as nossas obras são como trapos, e que as nossas mais belas virtudes também estão manchadas. Logo, não seria possível, através da obediência ou por nossas boas obras, alcançar salvação alguma, a não ser que nós fôssemos perfeitos, o que não é o caso. Além disso, a justificação remove a vanglória. Portanto, não pode ser baseada em qualquer mérito da nossa parte, simples. Eu sei, pode ser meio cansativo, mas eu acho bom a gente dar uma lida em mais alguns textos bíblicos apontando para isso. Então, aí vão mais algumas evidências da justificação por imputação na Bíblia. Mas não são tantas, sejam fortes. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo de letra maiúscula, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cara, tem doutrina mais linda do que a justificação pela fé? Somente? Não tem. Jeremias 23:6. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Entenderam? Romanos 3:22, então, ao 26. Vamos lá. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 4:6-8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha a justificação nos termos gerais, né? A morte, a ressurreição e o fim dos tempos. Romanos 5:18-19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, outra coisa importante é que quando a gente fala de expiação, não tem como não falar do tabernáculo. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre o propiciatório. O significado da Arca da Aliança, basicamente, era o que acontecia
envolvendo a tampa da caixa, conhecida como propiciatório, ali no tabernáculo. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, sacrificava o cordeiro, esse sangue era derramado por toda a tampa da arca, no qual as tábuas da lei permaneciam dentro, né? E o povo de Deus não obedeceu à lei, como eles disseram que fariam, quando ela foi dada. Mas quando Deus olha para o propiciatório de cima, tudo que ele vê é aquela tampa coberta de sangue de um cordeiro, que cobre essa lei quebrada. E é por isso que muitos chamam esse lugar de propiciatório, porque significa lugar para fazer as pazes. É o apaziguador. Se não fosse pelo sangue na tampa dessa caixa, Deus veria a violação da lei e nenhum único homem seria salvo, porque todos pecaram. Todos os homens merecem a ira de Deus. E o mesmo acontece com Raabe. Ela colocou o cordão vermelho na casa para que quando o exército de Josué começasse a guerra, toda a sua família fosse salva. O cordão vermelho, mais uma vez, significa o sangue de Jesus cobrindo a casa dela. Todos nós nascemos em iniquidade e merecemos a condenação. Mas um dia Cristo derramou seu sangue. Então agora, quando Deus olha para nós, ele vê seu Filho, ele vê o sangue de Cristo. E então temos paz com Deus. Jesus reconciliou o universo inteiro com Deus. Não há nada que a gente possa fazer fora da cobertura de Cristo que possa expiar os nossos pecados. A gente podia ser grandes teólogos, grandes pastores, pregadores, reformadores. Poderíamos ser os maiores santos do mundo. Ainda assim, todas essas ações elas seriam ruins para Deus, porque até o homem mais virtuoso é corrompido em suas virtudes. Melanchthon vai falar disso no Commonplaces dele, inclusive. A única maneira de agradar a Deus, as nossas obras, é quando os fazemos sob o sangue de Cristo. E é por isso que devemos valorizar tanto esse sangue. E a propósito, a gente pode provar esse sangue. Todo culto, quando a gente participa da Santa Ceia. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Já tem um vídeo sobre a presença real no canal, então se tiverem interesse é só ir lá assistir. Em suma, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem, coloquem ali nos comentários. Se tiverem qualquer dúvida, se precisarem de alguma coisa, contem comigo.